Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, que é o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aí o nosso convidado especial, o Tenente André Luiz Bellarmino. O André é comandante da Polícia Militar Rodoviária da região do Alto Tietê e Guarulhos, tem 22 anos de profissão, é formado em Direito e Ciências Políticas. Ele é especialista em trânsito, fez uma pós-graduação na Espanha em 2021. E ele também é pós-graduado em Direito Civil. Além de policial, de oficial, ele é um bacharel em Direito. Ele tem vastos conhecimentos no trabalho policial, especialmente por ser comandante, né? Comandar cerca de 200 policiais não é fácil, né? Eu imagino que o dia a dia dele seja bastante corrido na atividade profissional, muita responsabilidade. Ele é um líder, né? A gente percebe conversando com ele que não é só chefe, ele é líder, né? E a gente precisa de líderes transformacionais, aquele que gosta da profissão, né? Nós já conversamos um pouco antes, ele faz aquilo que gosta, faz com amor e efetivamente ele trabalha numa corporação que é a Polícia Militar como um todo do estado de São Paulo, que eu mais conheço, que eu vivo aqui, né? Mas eu acredito que a Polícia Militar de todo o Brasil faça o mesmo trabalho essencial para a sociedade. As pessoas só procuram a polícia quando precisam, né? Mas quando precisa é porque é emergencial. Alguns até não entendem, falam mal ou generalizam, né? O trabalho de um policial ou outro que aparece aí nas redes sociais, mas sempre é um caso isolado, vocês precisam entender que é caso isolado, não é uma conduta né, da corporação, como não é a conduta dos advogados, dos médicos, dos juízes, dos promotores. Né? E ele também é especialista em crime organizado e mercados ilícitos, operador de drone policial e instrutor de armas de eletrochoque, né, que são armas não letais. Eu quero que ele fale um pouco da sua vida pessoal, né? Porque quando a gente é criança, nossa infância, nós não temos nenhum cargo ainda, não assumimos nada, a não ser ficar lá junto com os pais, Exato. brincando, né? Mas é nessa época que começam a surgir os sonhos, né? Os sonhos que podem ou não se transformar em ideais e também podem transformar em um trabalho efetivo no futuro, ou em relação também à vida pessoal, à família. Eu quero que o André se apresente e fale para nós, né? é, Quais eram os seus sonhos de infância? O que você projetava para a vida adulta, seja no âmbito pessoal e profissional? Muito bem. Primeiramente, uma grande satisfação estar participando aqui do programa, podendo falar um pouco da minha história e um pouco do trabalho que a gente desenvolve para que essas informações cheguem para as pessoas. É uma grande satisfação, como a gente havia falado antes, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, nem parece um trabalho. E É a verdade, dedicação é muito maior. é Então, verdade. isso é uma grande satisfação para mim também, é uma honra Aham, poder desempenhar esse trabalho aqui na região. Falando da minha infância, né? aham, Eu tive uma infância muito humilde. Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, vim com menos de um ano de idade, meus pais vieram de Salesópolis para cá, né? uhum. Que a minha cidade natal é aqui no Alto Tietê mesmo, mas é em Salesópolis, né? Mas eu sou um mogiano de coração, né? E, inclusive até recebi um título de cidadão mogiano recentemente, no Poxa, final do ano passado. parabéns. Fiquei muito emocionado, na verdade, né? Uhum, De ter recebido esse reconhecimento. E a minha infância, é, entre muitas dificuldades, né, principalmente financeiras, né, muitas necessidades a gente passou, mas não faltou o respeito, o carinho, a atenção, né, por parte dos meus pais. Né? Então eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, porque a criança não se preocupa, né, com essas não, com as coisas dificuldades, né, que a dos gente, adultos, do mundo adulto, que né? nós adultos chamamos de coisas sérias, né? Exatamente. Para criança tá tudo certo. Tem um doce, tem o que comer, tem alguma coisa para vestir, tá tudo certo, né? Tá Verdade, tudo jóia, né? Então, verdade. brinquei muito, né? Em alguns bairros ali da cidade de Mogi, né? Minha vida era como as pessoas, né? Que têm a nossa idade aqui, 40 anos para cima, sabe como é que era? Era brincadeira, o dia Sim, inteiro era ir para escola, almoçar e ir pra rua, pra né? rua. Pra rua, é. E ficava o dia todo mesmo, voltava para casa quando estava escurecendo, que estava batendo a fome de novo, né? Verdade. Para poder comer. Então, todo dia machucado. Então, eu
tive uma infância, posso dizer que uma Que infância... esporte você praticava na infância? A gente jogava futebol na rua, né? Eu chutava o chão, Descalço? né? Descalço, né? Tirava o chinelo na mão, né? Tirava, arrancava a unha, né? Arrancava a unha, caía. Eu tinha uma bicicletinha, eu sumia, né? Voltava, ficava de castigo. Minha Carrinho mãe... de rolemã, você brincou? Eu tinha um skate na Skate. época, eu Você já era descia... da época do skate. Não, mas eu descia igual o pessoal, porque todo mundo descia com o carrinho e eu tinha um skate. Eu falei, não, vou descer igual o pessoal. Só que o pessoal tinha o freio do carrinho, tinha. Eu não tinha, eu ia no pé, né? Então eu me machucava direto, né? Então isso aí já era comum, né? Parece que os machucados faziam parte do meu corpo, né? E aprontava muito, então fui muito corrigido pela minha mãe, né? Sério? Dona Célia lá, o chinelo cantava. O chinelo cantava, ia, ficava de castigo Ela é mesmo. severa. Minha mãe sempre foi. Mais sempre severa foi. que seu pai? Bem mais que meu pai, né? Meu pai, eu não me recordo nem de ter tomado um tapa dele, nem nada, sim. né? Ele fazia as correções e tal, mas Sim. a minha mãe que era a linha dura, né? A minha mãe, se não entrasse na linha, não fizesse o que ela tinha determinado, entrava no Ela couro era mesmo. sua né? comandante. Era comandante lá. E Oficial máximo lá. ainda coronel. todo respeito. Coronela. Todo respeito e admiração por ela, bom, né? Até hoje, né? Legal, né? Inclusive, até tive com ela agora no Dia das Mães. A gente, né, eu tenho já uma prática de fazer divulgações do trabalho nas redes sociais, né, Sim. nos órgãos de imprensa aqui Que da legal. região. E a gente gravou um vídeo juntos, né? Esse vídeo mesmo? teve uma repercussão. Viralizou. Uma repercussão muito, Quase muito viralizou. legal junto com ela. O vídeo ficou emocionante. Ficou Até legal, eu né? recomendo quem não viu entrar no meu Instagram, no Facebook e olhar o vídeo. Ficou muito bacana o vídeo com ela. Tá lá no seu Instagram. Tá lá com ela. Então, respeito total a ela. E nessa parte da infância, já tinha surgido algo relacionado com polícia, por ter uma referência de um tio meu que é irmão do meu pai, que já é falecido, que ele foi policial militar. Entendi. Né? Ele era cabo da Polícia Militar, ele servia na região de Mogi das Cruzes também. Entendi. Então eu, vez ou outra, acabava vendo ele fardado e aquilo se tornou uma referência, né? Entendi. Não que ele tenha falado algo, não, mas é só aquela visualização. Sim. Criança já imagina um monte de coisas, né? A imagem, né, dele, E eu achava muito bonito também nos filmes, quando tinha navios, né? E eu via aquele pessoal fardado, comandantes e tal. E eu sempre falei, não, eu quero ser um comandante, mas... Eu assisti muito aquele seriado Vigilante Rodoviário, mas não é do seu não tempo, cheguei né? a ver. Eu tive o grande prazer de conhecê-lo. Ah, é? Né? Olha que legal. Coronel Carlos Miranda, Isso. né? Falecido recentemente. Recentemente. Eu tenho fotos com ele na minha rede social, então eu tive o prazer de estar junto com ele. O Lobo, cão, Lobo, o cão parceiro eu lembro dele, da né? música, né? Falava de noite ou de dia. E essa música se tornou assim. O Vigilante, alguma coisa assim, né? Isso, é o Bravo Vigilante, né? Patrulhando a rodovia, né? Ficava com o binóculo. O senhor também faz isso ainda hoje, não? Hoje, assim, tem alguns policiais nossos utilizam, né? Binóculos, lunetas mesmo, para visualizar algo que está muito longe, né? E já tomar algum tipo de providência, né? Mas naquela época era muito mais importante, né? Hoje nós temos um sistema de câmeras, né? Temos um sistema de rádio que funciona muito melhor do que antigamente, né? Então, assim, tudo isso facilita a comunicação hoje em dia, né? Mas ainda existe ainda. Não é tão utilizado como antigamente, mas é um equipamento regular do patrulheiro policial rodoviário, né? Faz parte, sim. Equipamento. Faz parte, tem diversos outros equipamentos e esse é um deles. Ah, entendi. Mas por que, assim, polícia rodoviária especificamente? Como que foi o seu... Olha, como eu disse, tinha essa referência e por volta ali de uns 17 anos, um amigo da minha mãe que fez um curso de enfermagem com ela, ele era sargento do bombeiro, né? Sargento Ivo, e... A minha mãe, conversando com ela, falou, traz o seu filho para cá para me apresentar aqui, né, o quartel do bombeiro, lá de Mogi das Cruzes. Como que funciona o nosso trabalho, né? A menina está chegando aí 18 anos já e tal. E eu fui e gostei demais, né? Eu acho que quartel, né, essa parte militar fascina, né? O adolescente, criança, principalmente, né? Então eu vi as viaturas do bombeiro e tal, achei muito legal, né? E a atenção que eu recebi. E aí me explicou como que fazia para entrar para o concurso público, esse tipo de coisa. Eu não sabia de nada, né? Adolescente, né? Tá aprendendo as coisas. E aí comecei a fazer o treinamento que ele havia me passado, comecei a estudar. E aí meu objetivo era falar, eu vou fazer um concurso para entrar para bombeiro. Né? Bombeiro, a princípio era a princípio, bombeiro. Sim. Aí eu não tinha ainda cumprido meus deveres militares, né, com tiro de guerra. Ah, entendi. Porque estava com 17, né? Então seria no próximo ano. Então eu fui para fazer tudo o que eu precisava no tiro de guerra. E quando abriu a inscrição para um concurso específico para o Corpo de Bombeiros,
eu não tinha cumprido ainda todos os deveres lá com o tiro de guerra, não tinha recebido minha documentação ainda, e eu fui impedido de fazer, né, esse concurso. Eu fiquei chateado, né? Adolescente fica frustrado fácil, né? Fica. Fiquei chateado e tal, daí voltei para casa, eu tinha ido para fazer a inscrição, antigamente não tinha para internet, tinha que ir até o Tinha local, que ir lá, né? preencher a ficha, né? verdade. E depois pagar no banco, enfim. Aí eu voltei para casa, liguei para esse amigo, né? O Sargento Ivo, aí triste, falei para ele, olha, não consegui, tal. Aí ele conversou comigo, falou, vamos lá, vai de novo no quartel, a gente vai conversar. Aí ele me explicou, vai ter um próximo concurso, é para soldado da polícia e tal. Eu falei, pô, mas eu não quero, né? Eu queria bombeiro. Daí ele me explicou que bombeiro faz parte da polícia também, até então eu não sabia. Da mesma forma que policiamento rodoviário. Entendi. Todos são segmentos da polícia militar, né? entendi. Polícia ambiental, são todos segmentos, É né? possível optar, então, Sim, né? aí ele falou, olha, se você entra e aí depois que você se formar, você pede transferência, vem pro corpo de bombeiros e tal. Eu falei, pô, Entendi. que bacana. Então eu vou para cima. Eu já estava treinado, né? Já estava legal. treinando, estudando. Fui, passei no primeiro concurso que eu fiz. Soldado, eu tinha 19 anos. Poxa Né? vida, que Eu ia legal. fazer 18 quando eu fiz eu tinha 18 quando eu fiz o concurso, quando eu fui chamado, eu tinha acabado de fazer 19. Eu fui começar a fazer a escola de soldados. E aí você vai conhecendo melhor, né? Você vai recebendo as instruções, a formação. E quando eu estava no meio do curso de formação de soldado, eu já não tinha mais a vontade de ir pro bombeiro, eu queria ser policial. Aí eu abracei, vesti a camisa mesmo, né? Aí me formei soldado em 2003, né? E o primeiro local que eu vim trabalhar foi no batalhão de Suzano. Entendi. No Mas 32º policial Batalhão. não Era rodoviário. policiamento urbano, que é a polícia militar que Sim. o pessoal está acostumado a ver aqui no patrulhamento, comum, a ser né? atendido, né? E aí fui classificado na companhia que fica na cidade de Poá, que até hoje existe, né? Ainda é uma companhia que faz parte do batalhão de Suzano, né? O 32º Batalhão. Entendi. Então fui servir primeiro lá no patrulhamento mesmo, atender as pessoas, né? Atender as brigas de casal, né? Os bêbados no bar, né? Tráfico, tudo que a polícia militar faz ilícito, aqui, né? e tudo de ilícito que a polícia militar atua, né? Eu aí fui aprendendo, né? E tive a oportunidade depois de trabalhar na central de controle de rádio, né? Fiz um curso de controlador de rádio. A central na época era em Mogi, onde fica o comando de policiamento hoje, na Coronel Souza Franco, ali no centro de Mogi mesmo, próximo da Santa Casa. Ali era a central de comunicação de rádio que controlava toda a região do Alto Tietê. Né? Então tive a oportunidade de ir para lá, mas sempre tive a intenção, né? Sempre ansiava por crescimento. Né? E eu queria ser oficial. Né? Entendi. E aí cheguei a ser cabo, Sim. né? Um concurso interno, cheguei a ser promovido a cabo. E em 2012, enfim, eu consegui entrar, né, na academia do Barro Branco. Né? Passei por um concurso muito disputado na época. Entendi. E ainda é muito disputado. Né? A quantidade de vaga, né? por candidato, né? É muito reduzida, né? É muito candidato para pouca vaga. Então isso torna a disputa muito acirrada, né? Com certeza. Então você tem que ser praticamente perfeito ali para conseguir encaixar numa vaga. Verdade. E depois de muito tempo, né? Já tinha tentado 7 vezes e não tinha tido sucesso. Entendi. E na 7ª vez deu certo, né? Muita persistência. Muita persistência, consegui, aí iniciei o curso da Academia do Barro Branco. Me formei em 2014, né? Tenente, 2014. Só tinha vaga para o meu posto, na época, lá em Taubaté. Então, fui servir lá em Taubaté. Né? Fiquei aproximadamente 1 ano lá. E aí, consegui retornar aqui para o Batalhão de Suzano. Né? Surgiu uma vaga de tenente aqui. E aí, vim fazer a função ali de comando de área, né? A gente chama de comando de força patrulha. Aí você já estava na já rodoviária. Como tenente, ainda não. Policiamento. Vim trabalhar aqui no Batalhão de Suzano. Policiamento urbano, comandando uma força policial que atua hoje ainda atua, né, na cidade de Suzano, Poá e Ferraz. Então fica sempre um tenente responsável, sempre tem um tenente que está responsável por todas as viaturas que estão fazendo patrulhamento aqui dessa região. Então eu vim para fazer essa função. Então eu fiquei desde 2015 até 2018 desempenhando essa função aqui. Em 2018, no meio do ano, eu recebi um convite para assumir o policiamento rodoviário da região. Né? Que, como a gente já havia conversado antes aqui de entrar no programa, fazia parte do batalhão que está alocado lá na Anchieta. Né? Era o maior batalhão de polícia rodoviária do estado. Entendi. Então, fui para lá, fiz uma entrevista com o atual, na época, o comandante do batalhão. Entendi. Ficou tudo acertado para me vir. O meu comandante daqui, né, de Suzano, me liberou. Né?
E aí aceitei o desafio, assumi o policiamento rodoviário da nossa região, né? Estranhei bastante porque a modalidade de policiamento é totalmente diferente, né? A gente atua basicamente nas rodovias, né? Tem até uma faixa de domínio, quer dizer, a rodovia e o acostamento. Saiu dessa parte, já não é com policiamento rodoviário. A gente pode até dar um atendimento, mas é policiamento urbano. Então a gente estritamente ocorrências que acontecem na faixa de rolamento da rodovia, nos acostamentos, né? Das rodovias estaduais, as SP. Né? As BR são federais, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, assumi esse desafio, né? E com alguns meses ali me adaptei e hoje não me arrependo nem um pouco. Né? Gosto muito do trabalho que a gente desenvolve aqui, procuro divulgar para as pessoas, né? O empenho que a gente tem aqui na região, né? Os números que a gente conseguiu alcançar positivos, né? De diminuição de acidentes, né? Outras funcionalidades que a gente conseguiu trazer para cá para melhorar, né? O atendimento que a gente faz para a população aqui. Tá. Bacana, muito bom. André, e quais são, assim, né, do seu batalhão, os seus próprios desafios, quais são, assim, os maiores problemas que surgem? Assim, qual é a rotina de trabalho? Que tipo de ocorrência é mais comum aqui na nossa região? Olha, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo para as pessoas que cada rodovia ela tem sua peculiaridade. É diferente, né? Quando a gente fala com o motorista, né, você está na Initibiriçá, uma rodovia nossa aqui, né? Você sai da Initibiriçá e você acessa ali, por exemplo, o Rodoanel, é um ambiente totalmente diferente. Você vai dirigir de forma diferente, você vai se comportar diferente, sua atenção vai mudar, né? Então isso depende muito de cada rodovia. Então a gente tem alguns desafios específicos de cada localidade, cada rodovia, que é diferente o desafio que eu tenho na Mogi Bertioga, por exemplo. Lá eu tenho um grande problema com excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. Que essas infrações, elas geram acidentes muito graves. Com certeza. E às vezes até com vítimas fatais. Infelizmente, né? Principalmente quando se faz uma ultrapassagem em local proibido, geralmente gera uma colisão frontal com outro veículo, né? É aquela batida que as pessoas falam de frente, né? E isso soma as velocidades dos dois veículos, né? Então, se está um a 100 por hora e outro a 100, é um choque, é uma colisão a 200 por hora. Nossa, né? Então, isso é física, né? É verdade. Então, a gente tem alguns problemas desse tipo lá, né? A gente tem, na Ayrton Senna, né? Alguns problemas de excesso de velocidade. A gente tem ainda um grande desafio de combate à criminalidade, porque o criminoso ele atua onde tem oportunidade. Verdade. Não importa se é na área urbana, se é onde ele vê oportunidade, ele atua. Verdade. E a Ayrton Senna é um caminho onde passam não só pessoas para ir fazer os seus afazeres, trabalho e tal, mas transporte de mercadorias. Né? A gente tem ali ônibus levando passageiros, né? Milhares passam todos os dias ali. Né? Diversos tipos de carga, né? Não só em caminhões, mas em outros veículos também. Então, isso o criminoso ele acaba enxergando oportunidades. E a gente tem que estar lá para combater. Verdade. Então, isso é um grande desafio. Recentemente eu divulguei um avanço que nós conseguimos, né? A gente tinha um ponto crítico da rodovia, que é um retorno que a gente tem ali um pouco antes de chegar no pedágio de Itaquaquecetuba. Sim. A gente tem o último retorno. Na Ayrton Senna. Na Ayrton Senna. O último retorno ele passa por baixo da rodovia, numa curva bem fechada, e ela dá acesso para os bairros de periferia de Itaquaquecetuba. Então a gente tinha um grande problema ali de roubo de pessoas, né? E aí a gente sempre combateu, sempre prendeu criminosos ali, mas o volume era muito grande, né? Porque assim, a gente tem uma área muito grande para cobrir. E são diversas coisas que acontecem. Um acidente, por exemplo, ela empenha uma equipe nossa por muitas horas. Dependendo da complexidade. Claro. Né? Aí precisa ser acompanhada a vítima até o hospital, fazer a qualificação. Depois... Se for prisão na delegacia. Né? Se gerou lesão, né? As partes têm que ser responsabilizadas, precisa ir para a delegacia, fazer a apresentação da ocorrência. Então isso onera a viatura. Verdade. E não tem como a gente ficar a todo momento em todos os pontos. Sim. Então, vez ou outra, a gente acaba descuidando de um ponto mesmo. Isso é humanamente impossível a gente não fazer. Né? A gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Gostaria de ter 1 milhão de policiais lá e deixar um por metro, né, na rodovia, mas a realidade não é essa, a gente tem nenhum lugar do mundo. Né? Não, então, recentemente eu divulguei um vídeo nas minhas redes sobre o avanço, né, a conquista que a gente conseguiu junto com a concessionária, né, que é a Ecovias, que faz a administração da Ayrton Senna, de construir um muro
em volta desse retorno todo para impedir a entrada, né, de criminosos, né, na rodovia que tiravam ali o sossego das pessoas. Então isso facilitou, né, o nosso monitoramento ali. Sim. E por diversas vezes criminosos tentaram quebrar o muro, né? Entendi. A gente por diversas vezes fez os reparos e no último agora com mais reforços, fiz essa divulgação. Percebo que as pessoas dão um feedback positivo, né? Que bom. Algumas sempre reclamam mesmo, não tem, gente que reclama de tudo, né? não tem o que ser feito, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que a gente tenta sempre fazer o melhor, dentro das possibilidades humanas nossas, Sim. fazer o melhor para deixar o ambiente mais seguro, para tratar melhor as pessoas, né? Oferecer a sensação, né, de segurança, uma tranquilidade para as pessoas que passam dentro da área que a gente está responsável, né? Então, assim, são avanços aparentemente pequenos, mas são muito significativos. Com né? certeza, Muito significativos. bastante A gente tinha ali um índice alto ali de ocorrência e tentativas, né? Muitas vezes a gente estava perto, já chegava, frustrava, não permitia que o criminoso completasse ali a ação dele. Sim. Mas isso, independente se conseguiu fazer o roubo ou não, isso já gera um medo na população, já gera uma insegurança, né? É verdade. Então, agora isso está facilitado, né? Então, com a implantação, né, agora também já conseguimos a implantação de câmeras, iluminação, e aí, atrelado isso ao policiamento, então, assim, mais um problema resolvido, né? Entendi. Eu agradeço também as parcerias que a gente faz, né? Porque, assim, a todo momento eu procuro manter essa política de contato com os outros comandantes, Sim. no caso do policiamento urbano, que faz a divisa diária ali, né? Sim. Com as prefeituras, né? Tive em constante tratativa com o secretário de Segurança de Itaquá para resolver essa questão, que é o Coronel Caldeira, né? Um grande amigo, né? Entendi. Prestou muito apoio com o policiamento da Guarda Municipal de Itaquá lá pra gente, né? A gente trabalhando em conjunto, porque são áreas de convergência, né? É interessante para todos, né? Com então, certeza. isso ajudou muito. Essas parcerias, eu acho de suma importância. A gente unir forças, né, em prol da segurança, das pessoas. Né, das pessoas. o Tenente André, e como educador de trânsito, né, orientador, assim, que tipo de orientação você poderia dar aqui pelo trabalho que você vê, acompanha, né, e atua, né? Como se fosse assim, você está num lado do balcão, os usuários, os motoristas em geral estão do outro lado. Então você está ali um professor, eles estão lá na sala de aula. O que você diria que eles precisam se atentar mais em relação às ocorrências, né? Os erros que eles acabam praticando na condução aí dos seus veículos, né? Sejam pequenos, médios, veículos grandes, né? É complicado a gente educar adulto, né? A gente tenta conscientizar, tenta mostrar, na verdade, as consequências de não cumprir com os deveres, né? Entendi. Então, eu costumo passar muitas orientações aí em palestras. Diversas vezes eu tenho a oportunidade de chegar numa empresa que está ligada ao ramo de transporte, enfim, conversar com os motoristas mesmo deles, né? Conscientizar, tirar eles da rotina do dia a dia e mostrar a importância que o trabalho deles tem, né? Para a população em geral, né? O impacto que cada motorista gera no trânsito, principalmente um motorista de veículo pesado. Então, assim, abrir a mente das pessoas, né? Isso é importante para cumprir as normas, porque as normas existem exatamente para manter a segurança. Se você pegar o Código de Trânsito e olhar todas as infrações que estão lá, cada infração ela gera um risco potencial menor, médio ou maior para a segurança no trânsito. Um exemplo, o uso de celular. Sim. É claro que o uso de celular ele gera um risco para a segurança do trânsito, porque ele causa distração. Diversas outras coisas causam distrações. E distração na direção do veículo gera perigo para as pessoas. Né? Então, conscientizar as pessoas que cada infração gera risco para ela mesma e para as outras pessoas. E uma coisa que eu busco fazer também é o trabalho com as crianças. Olha que legal. Conscientizar as crianças desde pequeno. E isso não é só dando instrução, não, porque a gente tem programas de instrução para crianças, né, ali na primeira infância, para adolescentes também. A gente tem um projeto que se chama SP Mirim, né, que a gente vai até alguma escola ou recebe alguma escola no quartel. Legal. Tem registro disso também nas minhas redes sociais, né? Quem procurar lá o Tenente Belarmino no Instagram vai ver alguns vídeos. Isso faz parte do nosso trabalho. Programa também. Sim, legal. Faz parte porque assim, eu não tenho necessariamente voluntário. Exatamente, porque assim, a gente trabalhando dessa forma, a gente evita
que acidentes aconteçam. Com certeza. Então, assim, isso torna o nosso trabalho mais fácil e torna a vida das pessoas mais segura. Sim, com certeza. E já tratando desde criança, essa consciência, ela fica. Muitas coisas que a gente aprendeu quando a gente era criança, a gente pratica hoje ainda. Né? Que nossos pais ensinaram, ou que alguém que teve boa intenção passou pra gente algum valor, né? Ensinou alguma coisa. Muitas das coisas que a gente aprendeu, a gente pratica. E isso eu busco quando eu incentivo, por exemplo, visita às nossas bases. Olha, Né? que legal. Tem vários registros aqui na minha rede social também de família que traz o filho para conhecer uma base. Que legal. Conversa comigo, manda uma mensagem para mim. A última foi uma senhora, mandou uma mensagem no Instagram perguntando se podia levar a neta para conhecer. Eu falei, claro que pode, vamos marcar o dia que eu vou estar lá, faço questão de estar presente, a gente registra, né? Tira uma foto com ela. Para minha surpresa, eu fiquei emocionado, ela trouxe a netinha dela fardada. Fez um uniforme para a menina, a menina veio correndo, o vídeo é sensacional, legal. O vídeo está na minha rede, né? Está na minha rede. Tem outros vídeos de visitas também, né? Coloco na viatura, tiro foto, faço um vídeo, já preparo um presentinho, né? Uma lembrança para a criança, né? E a intenção qual que é? É marcar positivamente a pessoa, né? Aquela criança, Sim. com o contato com a polícia, né? E mostrar para as pessoas que nós estamos acessíveis. Entendi. Uma das coisas que eu sempre prego, que eu acredito muito, é que o papel principal da polícia é estar perto das pessoas. Sim. Né? Você tratar o crime, você fazer a prevenção de acidentes, fiscalização, sim, são papéis. Mas para mim o papel principal da polícia é estar perto das pessoas. Por que eu falo isso? Só para concluir. Quando você está com o seu filho, né, dando uma volta no mercado, no shopping, geralmente você fala, não solta na mão do pai. É verdade. A mãe não solta na mão da mãe. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que se tiver do nosso lado, nada ruim vai acontecer. Né? A criança está segura. Verdade. O mesmo princípio eu utilizo com a polícia e a população. Perfeito. Se a população está perto da polícia, muitas das coisas ruins que poderiam acontecer nem sequer são cogitadas. É verdade. Só pelo fato da proximidade. Então, isso eu prego, eu acredito, e eu pratico isso com esses incentivos de visitas, de palestras em escolas, visitas em escolas. Né? Eu fiz uma visita recente agora numa escola de educação infantil de Guarulhos, foi muito bacana, né? Só para aproximar as crianças da gente. Você faz muitas palestras também em escolas, em instituições em geral, né? Sim. Tem alguma palestra próxima aí que você Tem uma palestra na OAB aqui de Suzano, Suzano. dia 22 agora, vai cair numa quinta-feira, às 19h30. Palestra aberta presencial. Palestra aberta, né, a maior parte do público vão ser de advogados mesmo. Eu vou falar sobre as peculiaridades da lei seca, assim como ela é conhecida, né? Importante. E as consequências de se dirigir embriagado e de se recusar a fazer o teste do conhecido bafômetro, né? Verdade, então, muito importante. Vou falar sobre isso lá. E deixa eu perguntar, é uma percepção minha como um motorista usuário, o maior causador de trânsito no Brasil como um todo, ou especificamente nessa região, talvez no Brasil como um todo, é a embriaguez? Olha, a embriaguez ela é responsável por uma gravidade nas ocorrências. Entendi. Né? Então, assim, a ocorrência de acidente, que hoje nós chamamos de sinistro de trânsito, hoje é uma nova classificação que já veio aí internacional. Sim. Os sinistros de trânsito causados por pessoa embriagada, elas tendem a ser mais graves. Verdade, elas tendem a ser graves, gravíssimos e até fatais. Sim. Né? Porque a pessoa embriagada, ela se equipara a uma pessoa dormindo. A pessoa que dormiu no volante, a pessoa embriagada tem uns efeitos muito parecidos. Né? Então, assim, a gravidade que é o grande problema. Né? Hoje nós identificamos ainda isso ao longo dos anos, pelo menos eu tenho percebido, eu posso falar aqui da região que a gente está atuando, o número de pessoas flagradas tem tido uma leve queda. Entendi. O número de pessoas flagradas. Isso não quer dizer que as pessoas estão deixando de beber. Talvez elas estão buscando outros meios, se conscientizando, colocando outras pessoas para dirigirem no lugar delas, ou mesmo, como algumas pessoas falam, evitando as fiscalizações, né? Porque isso acontece também. Verdade. E a gente procura divulgar mesmo a fiscalização. Então, quando vai ter uma fiscalização, a pessoa fala, mas, tenente, o senhor está divulgando que vai fazer uma fiscalização? Eu falo, sim, porque a intenção nossa não é fazer a multa. A intenção nossa é que o cidadão não beba e pegue o volante. Não é pegadinha, né? Então eu sempre falo assim, beber não é proibido.
né? Socialmente, eu bebo também, encontro com um amigo, vai numa festa, uma cervejinha e tal, mas o que não pode é beber e dirigir. É verdade. Né? Isso é infração, isso pode gerar até um crime de trânsito. Sim, né? com certeza. Então, isso é proibido. Então, Verdade. assim, não é proibido que as pessoas bebam, mas que tenham consciência de que essa mistura não vai dar certo. É verdade. Vai causar tragédia. E eu queria perguntar também uma curiosidade, assim, você tem, imagino que você tem essa estatística, o uso da droga, qualquer droga em geral, assim, o pessoal fala em maconha, que é crack, essas coisas assim, que eu desconheço, né? Assim, como eu nunca fui usuário dessas coisas. Mas eles também criam problemas mentais, assim, que podem gerar acidentes de trânsito? Qualquer substância, né, psicoativa, né? Que a droga, ela gera interferência no sistema de coordenação do cérebro. A bebida é uma delas, né? O álcool... Porque cada tipo de droga, e a bebida é uma droga lícita, né? A bebida alcoólica é uma droga lícita. Todo tipo de droga, ela já é entendida pelo organismo como uma toxina. Então isso gera uma mudança no comportamento, né? Principalmente na situação de coordenação motor e percepção de espaço. Hoje, a legislação permite que o policial ou o agente de trânsito, no caso, ele consiga registrar essa alteração no comportamento da pessoa e tomar as providências. Hoje não existe um equipamento para medir o uso de drogas como a gente tem o equipamento para medir o uso de bebida alcoólica. Esse equipamento não existe. Em alguns países, no caso da Espanha, que você citou no começo aí do curso que eu fiz, lá existe um equipamento para medir a concentração de droga no organismo e a tomada de providência. Hoje, aqui no Brasil, se for identificado, né, um condutor ali sob efeito de alguma droga conhecida, e isso for positivado ali, o policial colocar ali no relatório, a pessoa é presa em flagrante. Entendi. Presa em flagrante, crime de trânsito. Né? E a mesma coisa acontece também quando a pessoa está totalmente embriagada. Né? Quando ela está totalmente embriagada, ela está até sem condições de fazer o teste do bafômetro. Ela nem entende lá que tem que assoprar e tal. Então ela pode também, tendo essas, né, todas as características, o policial percebendo isso e registrando tudo isso, ela pode fazer a prisão da pessoa em flagrante também. E deixa eu te perguntar, qual a diferença que você percebe em termos de fiscalização de trânsito, então política relacionada ao trânsito entre a Espanha e o Brasil? O que você percebeu em 2021, quando você esteve lá, que é melhor lá ou não tão melhor aqui, ou vice-versa, que é melhor aqui também pode ser melhor no Brasil e não seja tão eficaz lá na Espanha? Esse ponto de existir um equipamento para medir, né, o consumo de drogas, eu acho que é um ponto positivo de lá, que não tem aqui. Né? A rigidez da aplicação da legislação lá. As penas são mais severas? Algumas sim, outras não, mas o que eu friso é a rigidez. Entendi. Que assim, não há tolerância. Não há tolerância para que seja, na fiscalização, que seja uma infração leve e que seja uma infração grave. Não tem tolerância. Né? O que é constatado é registrado e o que está previsto na legislação é aplicado. Ponto. Quase Não tem conversa. Né? Não tem como aqui a gente conversa zero, alguma coisa, né? E trata, às vezes, também dessa parte de conscientização. Lá não existe. Fez, vai arcar com consequência. Não adianta vir com carteirada. Não. Aqui também não, porque no caso existe o que existe, às vezes é uma corrupção. Aqui, né? Ou o pessoal tenta, né? Não da parte da polícia, mas o pessoal tenta, né? Conversar, não pode ser mais flexível e tal, né? Mas a rigidez lá... Sabe com quem tá falando. Existe esse tipo de coisa. Infelizmente, em todo lugar. Inteiro, não é só com a polícia que acontece isso. Acho que qualquer lugar aí o cara chega, ele quer ter uma vantagem pelo... conhecimento que tem, ou pela amizade que tem com alguém, né? E isso aqui, pelo menos nos últimos anos, né, que eu tenho percebido, isso não funciona mais. Na polícia, não funciona. Na verdade, prejudica mais a pessoa que tenta fazer isso aí, né? Porque ela vai gerar já uma animosidade ali com o policial, né? Peraí, poxa, eu nem te conheço, já tá querendo crescer para cima, não, cara, vamos fazer direitinho o que tem que fazer. Total, né? O desrespeito, né? A falta de consideração, né? É verdade. Né? Mas assim, eu friso isso. E aí tem alguns detalhes, uma coisa muito interessante lá, né? Que até futuramente aí algum estudo de caso e tal, eu vou tentar colocar em pauta. Toda vez que um veículo lá na Espanha, na rodovia, né? Isso tratando em rodovia, em cidade não, né? Área urbana não. Mas precisou parar,
e a pessoa precisou sair do carro, ela tem que colocar um colete refletivo. Entendi. Se não colocar, é infração. Entendi. Infração de trânsito. Então, Mas ela já tem que portar. Tem que ter tem no que ter carro. Né? É como com um acessório obrigatório. Como um triângulo, Então, eu tô levando 4 pessoas no carro. Se eu for parar, essas 4 pessoas forem descer e isso for na rodovia, um acostamento, alguma coisa lá, as 4 tem que colocar o colete refletivo. Né? Até quando eu vi a primeira vez, eu estava dando uma volta, não estava em aula, né, no curso. Aí eu vi um pessoal todo com um colete refletivo à frente, eu achei que era trabalhador, alguém de concessionária e tal. Aí eu fui perguntar para um instrutor depois, daí ele me explicou essa parte aí, que era uma família normal. Engraçado, tinha descido, né? Precisou parar o carro e todo mundo colocou colete refletivo lá. Que legal. Eu vou falar uma curiosidade que eu vi no Japão há 35 anos atrás, quando eu estive lá, né? Que final de semana ali, o pessoal respeita bastante ali né, as regras de trânsito no Japão, né? Até porque o país é pequeno e tem muita gente, né? E eu percebi assim, como eu fui lá como nos primeiros dias, eu via muito no final de semana esses carro guincho com carro, né? Transportando, né? Levando um carro de passeio. E o motorista estava lá, né? Assim, o motorista do carro. Dentro do carro. E o motorista do guincho também dirigindo normal. Eu falei, mas caramba, né? Os carros daqui não quebram muito, né? Os japoneses, eles trocam de carro muito fácil, né? Não é caro, assim, em relação ao que ganha lá, né? É fácil de trocar carro, de ter carro novo, né? Aí eu perguntei para um brasileiro que já estava lá há bastante tempo, ele já estava lá há uns 10 anos, né? Falei, mas por que acontece isso? Será que quebra tanto carro? Ele falou, não, aquele pessoal lá é o pessoal que vai para... Porque eu estava na região de Tóquio, né? Ele falou, o pessoal que vai para os barzinhos e vai sozinho, não vai com um motorista, alguém para dirigir. Só. E eles contratavam o guincho para levar ele embora, alguém não podia dirigir. Caramba, que coisa, cara. Encostado, eu falei, nossa, será que tá passando? Não, mas você vê que é um nível de consciência também. Então. Falou, eu não estou em condições, eu vou chamar um guincho para me levar. É verdade, né? é verdade. Nada que não possa acontecer aqui também. É né? verdade. Mas é um nível de consciência além do que a cultura nossa, né, pratica hoje, né? É verdade. Nossa cultura aqui é que nem eu falei, às vezes o que acontece muito. O cara perguntar, tá tendo fiscalização? Eu vou dar a volta, para não passar pela fiscalização. Entendi. Ou seja, né, eu bebi, se eu passar lá, eu vou ser pego, eu vou passar para outro lugar. É verdade. Né? Então, é cultural, né? É algo que a gente tem que ir trabalhando, né? E essas ações que eu desenvolvo, que eu incentivo, né? Com crianças, com empresas, com entidades, com agora no caso da OAB, é tudo para levar essa conscientização para as pessoas falar, poxa, peraí, eu só tenho uma chance, né? É verdade. Eu sempre falo para as pessoas, quantas chances você tem no trânsito? Verdade. Né? Eu tenho só uma. Se acontecer alguma tragédia, já foi. Já foi. Não dá mais. Então eu tenho que trabalhar sempre para evitar que essa tragédia aconteça. É verdade. Né? Então é isso que às vezes falta aqui, nesse nível de conscientização para as pessoas. Outra coisa também, que eu morei ali em Tóquio, depois fui para uma região periférica de Tóquio e tinha uma rodovia chamada Kosokudera, uma rodovia mesmo, como, né, de movimento, talvez como não tão movimentada, mas não deixa de ser uma rodovia. Então passava muito caminhão, né? E tem as faixas, né? E eu estava acostumado a ter essa preocupação, né? Falar, se não tiver carro, eu passo, apesar de ser faixa. Eu ia lá muito comprar o Marmitex lá pra janta, né? Aí eu atravessava. Aí uma vez eu vi que veio um carro assim, ele tá a uma certa velocidade. Eu falei, não vou atravessar, né? Mas era um caminhãozão, aqueles caminhão grande, né? Carreta, né? O cara deu uma freada assim, sabe aquele barulho? E ele ficou olhando para mim. Enquanto eu não passei, eu olhava para ele e ele olhava para mim. Ele respeitou então, a preferência do pedestre. Aí, até que ele falou assim, ele ficou meio agitado, ele falou em japonês lá, passa logo, pô, fica aí. Esperando o quê, né? Esperando o quê, né? Aí foi engraçado. Depois daquilo não, que eu também continuei tendo essa preocupação. Claro, porque era de noite também, né? Era noite ainda, viu? E eu sempre falo, o pedestre é o personagem mais frágil, né? Você falou, é a cultura mesmo. Cultura. A gente percebe isso em algumas cidades, principalmente do interior, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, algumas cidades do interior, sul de Minas. Eu tive oportunidade recente, fui numa cidade, acho que era São Francisco, no sul de Minas. E a cidade pequena e não tem nenhum semáforo na cidade. Olha. E você chega na calçada em frente a uma faixa de pedestre, as pessoas já para e espera você passar. Né? Isso já é cultural, todo mundo. É verdade. Para ali. Sabe onde eu percebi isso aí? Santa Catarina também, percebi isso aí. Jacareí. Então, algumas cidades, Jacareí já é interior. Eu percebi. Você percebe que o comportamento das pessoas muda. Você chega para cidades mais próximas aqui da capital,
a correria, né? A necessidade de fazer tudo rápido aqui. Então, às vezes, as pessoas acabam não se atentando para isso, né? Vê a pessoa parada ali na calçada, né? Em frente à faixa de pedestre, tá querendo atravessar. E simplesmente passa direto. Então, né? Inclusive eu estava meio desatento, eu passei assim, quer dizer, não tinha semáforo, mas não tinha farol, né? Mas tinha faixa de pedestre, eu passei, o povo ficou bravo lá, e o motorista do lado olhou feio para mim, não fez nada, mas ficou olhando assim, tipo, pô, você passou, né? Você passou na faixa de pedestre, tipo, né? Pô, não Tinha que precisa mais, parar. tinha que parar. Tinha que parar. Então, aí depois daquilo eu falei, opa. A gente vê que é muito cultural, né? E a gente, assim, às Quase vezes. tudo é cultural, né? Às vezes a gente pode ir mudando essa cultura Sim, também, com o seu com a nossa trabalho. atitude, com o nosso trabalho, né? Com a nossa atitude no trânsito. É Né? verdade. Ah, ninguém para na faixa, mas eu vou parar. Sim, Aí, de repente, o que tá vindo atrás, peraí, por que ele parou? Ele vai Verdade. parar, parou, pô, tem um senhor para atravessar. Né? Aham. Então, assim, aos poucos, se a gente for realmente praticando isso, a gente vai demorar? Vai. Mas a gente vai conseguir atingir Agora um eu nível tenho um hábito também que quando eu tenho pessoa que vai atravessar na faixa, por exemplo, na Glicério, né? Não tem semáforo ali, mas o pessoal já se acostumou a parar, né? Eu tenho o costume também de ligar o alerta. Isso é bom. Porque a pessoa vê que tá piscando. Principalmente em rodovias de trânsito mais rápido, assim, né? vias, né, de Ajuda, trânsito mais né? rápido. Então, assim, o pisca-alerta ele gera uma atenção pro Gera, motorista ele que tá chama vindo. Falou, atenção, peraí, né? por que ligou o pisca-alerta? Aconteceu alguma coisa. Verdade. Então, você já gera atenção e a atenção faz imediatamente que o motorista ele diminua a velocidade. Aham, É a mesma coisa quando você vê um cone na rodovia. Fala, pô, tem um cone aí, peraí, verdade. aconteceu alguma coisa, vou diminuir, né? E aí diminui, de repente não é nada, mas se fosse alguma coisa, você já estava mais seguro. Verdade. Então, assim, essa atitude, até que isso seja internalizado e que a grande maioria das pessoas esteja praticando, é válida. É o que você falou, educar adulto é difícil, mas difícil. Orientação, né? Orientação, é importante. conscientização, às vezes a pessoa cai e fala, puxa, é verdade, né? Eu vou. Porque assim, o adulto ele só aprende quando se conscientiza. Não adianta você dar uma dura no adulto, não vai funcionar, né? Não vai funcionar, é pela conscientização. É por o adulto ele se enxergar naquela situação e ele mesmo perceber, fala, peraí, eu posso mudar isso, né? Não é Mas difícil. outra coisa curiosa que a gente não vê, mas eu via no Japão assim, é no centro, lá na parte de Tóquio Central, aí as criancinhas do prézinho, às vezes eles vão com uma criança maior, segurando um na mão do outro e você vê o respeito que tem, né? Eles ficam olhando, mas quando tem o faixa de pedestre, todos os carros param, né? E eles vão andando assim, né? Aqui Eu já vi uns vídeos assim, fazendo deve ter cordão, visto. né? E vão andando Fica todo mundo. tudo O maiorzinho na chapéuzinho, frente, né? o maiorzinho na frente. O muito maiorzinho legal. do grau, da classe, assim, tá no oitava, na sétima, aí depois Leva vem os o pessoal da pequenininhos, né? sétima, da quinta, até, né? Isso tudo é cultural, né? Muito legal isso, né? Ô, Tenente Belarmino, e agora indo para a nossa parte final do nosso podcast, eu gostaria que você desse algumas orientações, falasse aí mais um pouco, principalmente em termos de orientar as pessoas, né? Resumindo aí o que você passa em termos de orientação de trânsito, o que você poderia dizer assim que você entende crucial, essencial? Principalmente para as pessoas que vão pegar qualquer via de trânsito, né? Ter a consciência da sua própria segurança e da responsabilidade que você tem com todo o ambiente de trânsito, né? Você não é responsável só por você e pelas pessoas que você está transportando, mas por todo o ambiente por onde você está passando. Então, coisas básicas como o uso de cinto, levar o próprio filho no assento de elevação, na cadeirinha, no local adequado, né? O seu maior bem. Né? Então, respeitar as leis de trânsito, seja na cidade, seja na rodovia, respeitar as velocidades. Né? Eu sempre digo, o radar não te pega se você estiver abaixo da velocidade limite. Né? Então, assim, é até uma brincadeira com as pessoas. Né? Então, se ter essa consciência situacional, né, da sua importância, do que você pode fazer para mudar e deixar o ambiente mais seguro, essa é a dica que eu deixo. E aproveito aqui também para me colocar à disposição de todos aqui na região para conhecer as nossas unidades. Entre em contato comigo na minha rede social, Tenente André Belarmino no Instagram. É um canal que eu utilizo para passar as informações, para receber, para atender as pessoas. Então, tem uma criança na família que queira conhecer uma base, faz contato comigo, marca um dia, vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos fazer um dia diferente, né, um dia marcante na vida dessa criança, que isso pode trazer algum futuro positivo, né, que ela vai empregar isso futuramente também. Então, essa é a nossa intenção. Então, fico à disposição aqui. Um grande prazer estar podendo passar um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas. Maravilha, maravilha. Realmente um trabalho extremamente importante, né? Mais uma vez, assim, nossas homenagens
à Polícia Militar como um todo, ao trabalho, né, do Tenente André Luiz Bellarmino, que, poxa, a gente vê assim o engajamento dele social, né, profissional. Isso é um grande diferencial, né? Que se nós tivéssemos assim, tenhamos todo, né? Que todos os profissionais assim qualificados, né? Porque você vê a qualificação dele, ele sempre buscou a qualificação técnica e a gente percebe que o aspecto comportamental é muito acentuado no comportamento dele, é um gentleman, né? E Obrigado. gentleman nos momentos certos e quando Claro, precisa, certamente ele é rigoroso e vai fazer o trabalho que tem que ser feito porque é assim que tem que ser, né? ser enérgico às vezes. O William Shakespeare fala assim que o verdadeiro herói é aquele que faz a coisa certa quando a coisa certa é a única coisa a fazer, né? Não tem o que Exatamente. fazer além de fazer a coisa certa. Perfeito. Eu acho que é aí que surgem os heróis, aí que surgem as pessoas que transformam positivamente a sociedade, como o Tenente André. Né? Então, as minhas homenagens para ele, né? Ele representando a corporação da Polícia Militar, que precisa de mais reconhecimento, não só o reconhecimento que já tem o reconhecimento da população, mas tem que ter um reconhecimento com um salário melhor, desde os praças até os oficiais, até um coronel, todos eles, porque é um trabalho de alto risco. No Brasil, acho que é um, dos, é um dos trabalhos de maior risco no mundo, né, que a polícia, porque no Japão eu me lembro que em 2015, durante o ano todo, morreu um policial em serviço, né, e deram 7 dias assim, né, como que se diz, de homenagens, né? Não Luto. parou, não teve feriado, mas de luto, né? É porque um morreu durante o ano em serviço, né? E lá a população não é tão menor que o Brasil, hoje deve estar em torno de 120 milhões de habitantes, né? Então não é tão Muito diferente, grande, né? É muito grande. grande, é mais da metade da brasileira. E ter Sim. só um policial morto no trabalho durante o ano e sair nos jornais de todo do país durante 7 dias falando. É um sonho a ser alcançado também. E a gente, a depender de policiais como o Tenente Bernardino, a gente tem a possibilidade de daqui a alguns anos chegarmos lá, né? E quero agradecer também ao Rock, que está hoje, né, na nossa parte técnica de imagem e som, está sempre conosco, ao empresário Robson Guedes, o Robinho, que é proprietário desse estúdio, de uma empresa fantástica, né? É um grande parceiro aí de trabalho. E hoje temos aí o Marcelo também, que é um bacharel em Direito, que está aqui nos acompanhando. E é isso aí, tá? Eu quero convidar a todos para me seguirem nas redes sociais. Antes de tudo, inscreva-se no canal, deixem o seu like, tá? Eu sou Nelson Tanuma, estou também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. E procure a gente aí também para o que precisar. E é isso aí. Um grande abraço, gratidão mais uma vez pela presença. Conteúdo altamente relevante. Eu tenho certeza que eu aprendi muito e todos nós aprendemos muito hoje. Gratidão. Obrigado. Obrigado, doutor.